também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros, ou os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor agora abra cada olho espiritual desses amados. Que ninguém esteja com os seus olhos espirituais fechados, obscurecidos pelo inimigo, e nem por valores e princípios que receberam, que são distantes da Tua palavra, mas que o Senhor, por graça, libere para que todos possam ver espiritualmente o que está acontecendo, ouvir espiritualmente, compreender espiritualmente, entender tudo isso e se converter à Tua palavra, em nome de Jesus. Libera aqui, Senhor, o Teu Espírito sobre a vida de cada um, e que todo espírito maligno que possa estar de alguma forma obstruindo, que possa estar, Senhor, de alguma forma confundindo a mente, o coração, as emoções de qualquer pessoa aqui, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e ordenamos que esteja fora daqui e fora dessa vida, agora, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém, glória a Deus. Amados, é maravilhoso esse texto, principalmente no tempo em que vivemos. Oi, obrigado, agora sim, agora é o momento. A estação TIM pode ir para a sua reunião. Eu estou aqui vindo a primeira vez, quem pode ir de 11 anos para cima, se você é adolescente, você pode estar lá. E se for de 11 anos para baixo, até 2 anos, né, de 2 anos para baixo não, de 2 anos até 10 anos, temos a estação criança também, que está funcionando lá. Está lá no centro de treinamento. Vivemos um momento meio complicado, irmãos, como igreja. Houve uma inversão de valores na igreja evangélica. A igreja evangélica que, quando chegou ao Brasil, né, através dos missionários americanos, através dos missionários huguenotes, através de missionários europeus, ela tinha um objetivo só, que era levar pessoas a Cristo. Então a igreja não tinha a ideia de ter templos cheios, a igreja tinha a ideia de encher o céu. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Os templos podem estar cheios de pessoas que estão vazias. E nesse período, a gente pode dizer isso com mais força, porque muitas pessoas têm ido para a igreja com motivos errados. Algumas vão simplesmente por serem religiosas. Domingo eu tenho que estar na igreja, senão eu sinto um vazio. Né? Parece que está faltando alguma coisa. Então elas vão ao templo, vão à igreja. Quando eu falo vão à igreja, é só falando da maneira que todos entendem, né? Elas vão à reunião da igreja, ao culto da igreja.
Outras vão porque elas estão à espera, com a expectativa de que vai acontecer alguma coisa lá. Lá vai acontecer alguma coisa. Ou vai ter uma profecia, eu vou pegar para mim, ou vai ter uma revelação, eu vou pegar para mim, ou vai ter uma libertação, eu quero ver, né? Essa eu não pego para mim, né? Eu quero só ver, né? Vai ter alguma coisa lá. E aí agora a gente tem até show da fé. Até show da fé existe. E a coisa está tão terrível, irmãos, que você pergunta para os evangélicos se eles têm certeza da sua salvação, eles não sabem. Eles não conhecem a Cristo. Uma grande parte da igreja evangélica não sabe o que é salvação. Eles estão tentando se salvar. Eles estão fazendo coisas porque são mandados fazer. É triste, mas isso é uma realidade. Vivemos um tempo de igreja de Laodiceia, de igrejas ricas, de igrejas cheias de coisas, cheias de adereços, né, o que não tem problema nenhum, mas que muitas vezes priorizam o luxo, priorizam as roupas, priorizam os frisados no cabelo, priorizam o luxo, né, e a estética. E as pessoas estão vazias, mas sentindo-se salvas, porque elas estão naquela igreja. Nunca houve tanto pecado no meio da igreja como há nos nossos dias. Sempre houve pecado no meio da igreja. Até no grupo de Jesus tinha gente que estava fazendo lambança. Lá no meio dos 12. Tinha gente roubando caixa da igreja. Lá no meio dos 12. O tesoureiro da igreja, né, da igreja quer dizer reunião, uma reunião de pessoas do Senhor é a igreja. Então aquela igreja de 12 e às vezes mais, porque as mulheres estavam juntos e não eram contadas, tinha mais discípulos do que os 12 também. Nós vemos a missão dos 70, porque tinha mais discípulos. Depois nós vemos a escolha de Matias, porque tinha mais discípulos que andaram desde o começo com Jesus. Só que Jesus chamou 12 para estarem com ele, para os ensinar, para que eles fossem líderes dos outros. No meio deles tinha ladrão. Estava começando a igreja, já estava começando com lambança no meio dela. Então, pecado no meio da igreja não é uma coisa estranha, porque entre o povo de Deus também tem gente que não é povo de Deus, que parece com o povo de Deus, canta que nem povo de Deus, carrega a Bíblia de povo de Deus, fala os textos do povo de Deus, mas não é povo de Deus. Isso tem. Então não tem lugar nenhum que seja assim zerado, não tem. Mas nunca houve um tempo tão horroroso quanto o tempo que estamos vivendo em termos de pecado no meio da igreja. É assustador o nível de divórcio no meio da igreja, de adultério, de homossexualismo, de prostituição entre jovens e adolescentes no meio da igreja. A molecada está transando mesmo. E estão adquirindo para si muitas maldições. Nunca houve um tempo onde a igreja estivesse tão desacreditada como está hoje. Hoje, se você chega num lugar e diz que é pastor, você não tem crédito. Simplesmente não há financiamento para uma pessoa que tem como profissão pastor. Os financiamentos são todos fechados para pastor. Por quê? Porque ele é o líder desse povo avacalhado. E as organizações que financiam sabem que muitos pastores não pagam, mas elas não sabem quais, então não abre financiamento para essa gente. Igreja vai financiar, nós fomos financiar
Financiar sim, nós fomos pagar a prazo esses aparelhos de ar-condicionado. E quando a empresa de Marília contatou a fábrica e disse para a fábrica que era uma igreja, eles disseram, crédito para eles não. Igreja não tem crédito aqui. É discriminação, pastor, eu sei, amado. Mas por que estão discriminando a gente? Porque nunca houve um tempo como esse, em que os evangélicos, que se dizem cristãos, deram tanto calote quanto dão. Você pergunta aqui dentro, quem aqui é empresário, quem tem empresa, tem empregados, quem aqui é profissional liberal, que contrata terceirizados, contrata gente para trabalhar junto, quem são as pessoas que mais dão problema na sua empresa? Eles vão dizer evangélicos. É triste. Eu estou falando alguma mentira, irmãos? Eu estou exagerando? Quem aqui é empresário? Levanta a mão. Quem tem uma empresa? É verdade o que eu estou falando? Se for verdade, façam assim. Se os evangélicos dão um problema lá. Olha aí, irmãos, é triste demais isso. No meio da igreja, eu parei de arrumar emprego para evangélico. Para irmão da igreja, parei. Eu arrumava emprego nas empresas dos irmãos. Pois o irmãozinho da igreja levava o empresário para o pau. Tinha empresário que não tinha condição de contratar, mas porque era irmão, ele dava uma oportunidade. Problema. Era o que ia lá fazer levante, era o que ia lá arrumar problema para ele. Bom, amados, dito tudo isso, nós precisamos dizer também que essas expressões de pecado não são da igreja de Cristo, são da igreja evangélica. Você ouviu? Eu vou repetir. Essas expressões que geram essa desconfiança nas pessoas lá fora, que geram tristeza naqueles que empregam, que gera desconfiança com o crédito, com a conduta, essa vida imoral, essa vida de carnalidade, não é de gente que é da igreja de Cristo, é de gente que é da igreja evangélica. Ser evangélico não é ser cristão necessariamente. Por isso eu quero que você examine a sua vida esta noite. Eu quero que você faça um exame verdadeiro, um exame sincero, honesto da sua própria vida, para ver se você está em Cristo. E esta é uma palavra bíblica. A Bíblia fala exatamente isto, para que nós vejamos se estamos em Cristo ou não. Eu quero falar hoje sobre isso que está no teu informativo aí, sobre libertos da dominação do pecado. A igreja de Cristo foi livre, foi liberta da dominação do pecado. E esses libertos da dominação do pecado, eles têm características. Então eu elenquei 4 características, com certeza nós podemos achar mais, mas eu queria conversar sobre 4 características de uma pessoa liberta por Deus da escravidão e do domínio do pecado, que estão aí entre o verso 8 e o verso 14. A primeira delas é que aquela pessoa que foi liberta do domínio do pecado é uma pessoa que morreu em Cristo. Ela morreu em Cristo. Ela foi marcada com o batismo, onde no batismo ela foi sepultada nas águas e se levantou para viver em novidade de vida, viver uma vida nova. O batismo simboliza isso, que quando nós entregamos a vida para Jesus, nós morremos para o mundo, para o pecado, e passamos a viver para Cristo, uma nova vida. Então o símbolo do batismo é este. Então a primeira característica é que essa pessoa morreu em Cristo Jesus. Isso é algo tremendo. Imagina, quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem é casado? Vou perguntar aí para as mulheres. Não, vou perguntar para os maridão, né? Perguntar para os maridão.
Ô maridão, você lembra do último namorado que a sua esposa teve antes de você, de casar com você? Antes de namorar você para casar? Você lembra do último namorado dela? Eu lembro do último namorado que a minha esposa teve antes de conhecer a fera aqui e falar, é com ele que eu vou. Você lembra? Você lembra, irmã, da última namorada dele? Lembra? Você lembra? Não esqueceu ainda? Agora você imagina, irmã, você encontrar o irmão Paulo, imagina encontrar o seu marido com cartas da última namorada ainda. Eu estou casado há 30 anos. A minha esposa vai lá pegar um dinheiro na minha carteira, tem uma cartinha da minha última namorada. E ela descobre, mais do que isso, que eu estou flertando com ela. Não tem nada, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Não teve um cheiro, um beijo, nada. Só flerte. Você ia ficar feliz, né, amor? Porque eu não fiz nada de errado, né? Não ia, né? Nem eu. Ele é bem maior do que eu sou, mas eu pego ele. Eu fico gigante nessa hora. Não dá, irmãos, para flertar, porque aquele cara, ele é meu concorrente. Ele é um cara que não me desce na goela, sabe? Ele é que nem um palito atravessado na garganta. Não vai rolar. A gente vê como amigo e tal, mas é amigo lá. Fica pegando a minha esposa, botando a mão nela, né? Amigo lá, é amigo, bacana, bom dia, boa noite, boa tarde, beleza, tá tudo certo. Mas não fica pegando nele, né? Não é verdade, irmã? Aí vem lá a amiga, né? Oi, amiga, e dá um abraço e cheira seu marido, dá um beijinho no pé da orelha. A unha faz assim, ela cresce na hora, né? Amados, o Senhor quer que a gente faça exatamente o que a gente quer um do outro. A gente tem que fazer como se nunca tivesse tido um outro. Vocês ficam conversando sobre o namorado e o último namorado e a última namorada? Vocês ficam batendo papo sobre isso lá em casa? Quantos ficam trocando essas ideias lá em casa? Levanta a mão. Olha, ninguém. Que interessante. Vocês ficam trocando esse papo? E é bom, é gostoso? Não, então para, né? Para, não rola. Não rola, isso queima o filme, né? Jesus quer a mesma coisa de nós. Ele quer, veja o verso de número 11. Assim também considerai-vos mortos para o pecado. O pecado está lá? Tá. Se você me deixar com ele, eu vou acabar me enrolando com ele. A minha mulher que não cuida de mim, e a ex-namorada fica por perto ali, faz 30 anos que eu não vejo ela, mas o que você acha que um homem que fica, né, sem cuidado nenhum da mulher, e fica sendo cuidado pela ex-namorada, o que vai acontecer? O São Paulo Berbel não vai fazer uma coisa dessa, você acha que não? Não aguenta, irmãos. Então eu tenho que me fazer morto para com aquela moça, não ter contato com ela, porque vai haver momentos que vai ser difícil a convivência com a minha esposa. Para ela a mesma coisa. Deus quer que você se considere morto para o pecado. Você não pode ficar flertando com o pecado. Você não pode ficar com esses pecados de estimação próximo de você. Você tem que estar como morto. Nós morremos para o pecado. Essa é a primeira característica que a gente vê nesse texto. Que nós morremos com Cristo para o pecado. Ele não pode mais ser do nosso convívio. Não pode ser aquela coisa até compulsória. Tem crente que já pede perdão compulsório. Senhor, se eu vier a pecar, o Senhor já vai me perdoando aí, tá bom?
Não, irmão, para com isso. Não pode ser assim. Amados, nós precisamos tirar essas coisas da nossa vida. Eu vi um vídeo que mostra uma entrevista por telefone, não sei se aquilo era uma rádio, uma TV, mas é um vídeo, né? Talvez uma TV. Uma pessoa entrevistando um irmão egípcio nosso, um irmão na fé, que a sua família perdeu 2 filhos, 2 irmãos dele. Então ele dá um testemunho. Eu não sei quantos de vocês viram esse vídeo na internet. Se não viram, dá uma fuçada que vocês vão achar. Dá uma procurada que vocês acham. Na minha página mesmo vocês acham um vídeo lá. Fantástico, que testemunho de vida. Que testemunho de cristianismo, poderoso. De gente perdoadora, de gente realmente ligada a Cristo. E aí você vai vendo essas coisas, de pessoas que estão morrendo por amor a Cristo, e fica vendo uma igreja ocidental, que está carnalizada, começa a nausear a gente. Eu repito as mesmas coisas quase todo culto. E muitas pessoas saem daqui, eu espero que não muitas, eu espero que eu tenha errado com essa palavra, tem pessoas que saem daqui para pecar, para fazer as mesmas coisas erradas. Diz que não era daqui, né? Diz que um evangélico, ele se converteu, ele ia na macumba e se converteu. Aí ele estava lá na igreja, mas as coisas pareciam não funcionar muito. Então ele continuava indo no culto, que ele gostava muito. Ele dizia que tinha se convertido, mas ele ia na macumba para receber lá um chacoalho de mão, tal, um bate-cabeça, aquele negócio todo, para ver se o demônio dava alguma coisa para ele. E assim ele fez por algum tempo, até que um dia ele entrou no terreiro, o demônio incorporou no pai de santo e disse para ele: decide quem você quer, ou eu ou ele, porque não está dando mais. Aí ele falou: do que você está falando? Você fica lá na igreja, fica aqui, você tem que decidir, porque eu não quero mais você, não quero mais dividir você. Ou você é meu ou você é dele. Nem o diabo aguentava o cara, irmãos. Nem o diabo estava aguentando o sujeito. Nós precisamos tomar uma decisão. Você morreu realmente para o pecado? O pecado tem que ser algo na nossa vida que pode vir a acontecer, mas não pode ser uma prática, não pode ser um constante tropeçar. Nós temos que considerar o pecado como algo morto para nós e nós morto para ele. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão entendendo bem isso? Filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado, está lá, está no seu texto aí, 1 João 3,9, não precisa abrir não, quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Você pode falar que você é evangélico, você pode falar que você é amigo do Berbel, você pode falar o que você quiser, você pode carregar a Bíblia e dizer que você sabe textos de cor. Eu já ouvi textos de alcoólatra, de mendigo alcoólatra, quero me falar textos da Bíblia completos. Já vi endemoniado o demônio ficar falando textos da Bíblia. Isso não quer dizer nada, irmãos. Se a gente não pratica, se a gente não tem relacionamento com Deus, se a gente pratica o pecado, nós estamos longe de Deus. Então, se você tem vivido ainda pecado na sua vida, cometer pecado a gente comete, mas praticar pecado é diferente. A gente comete um erro aqui, outro erro ali, mas viver pecado, isso é indicativo de que nós não conhecemos a Deus ainda. Você tem que morrer para esse pecado. Então hoje, analisa a tua vida, porque Jesus pagou um alto preço por você. Jesus não pagou qualquer preço por você. Jesus pagou o preço maior pela sua vida, para que você, junto com Ele, estivesse morto para o pecado, e não para que você dissesse que é dele, vivendo em pecado, envergonhando o nome do Senhor. Segunda característica, não deixe o pecado dominar o seu corpo. Está lá no verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, de maneira que lhes obedeçais às suas paixões. Qual que é a grande característica daquele que não tem a Cristo? Ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. Está lá em Efésios capítulo 2,
verso 2, se eu não me engano, 2 ou 3, 1, 2, 3, ali está ali naquele comecinho do capítulo. Essa é a característica dos filhos da ira, eles fazem a vontade da carne e dos pensamentos, fala o que dá na cabeça. Por quê? Porque estão treinados para isso, estão treinados, são adestrados para o pecado, estão acostumados com a malícia, estão acostumados com a boca suja, estão acostumados com os olhos sujos, estão acostumados com os ouvidos sujos. Então tudo que entra, quando sai é lixo, porque entrou lixo. Aqui o Senhor está nos ensinando que não devemos oferecer o nosso corpo ao pecado para fazer as suas paixões. Não devemos deixar reinar no nosso corpo. Amados, nós precisamos combater o pecado. Eu queria dar um testemunho aqui, pessoal. Eu era universitário, antes de ser pastor eu era professor de educação física, e eu fiz faculdade de educação física. E foi uma época muito ruim para mim, porque foi uma época, eu já era evangélico, mas foi uma época onde eu estava que nem gado na invernada, eu estava solto, né? Vendo a lambança, um crente tranqueira. Esse crente que eu acabei de dizer, que é um remedo de crente, é um arremedo de crente, né? E eu estava lá, na faculdade, e ali na faculdade de educação física é muito propício para o pecado. Por quê? Porque a gente já ia de shorts, as meninas de shorts, às vezes iam nadar, então de maiô, né? E os meninos ficam de olho, irmã, olho de homem é terrível. Só o meu, irmãos? É, só o meu, né? Olho de homem é criminoso, irmã. Eu me lembro que eu estava vivendo uma vida de pecado naquela época. E depois de algum tempo aquilo começou a pesar no meu coração. Eu já não tinha mais vida com Deus, eu não orava mais, eu não lia a palavra, eu só queria saber do erro. E eu me lembro que teve um dia que isso pesou tão profundamente no meu coração, que eu fui conversar com Deus e pedi perdão a Deus. E quando eu pedi perdão a Deus, Deus falou para mim, naquele momento: mas você não vai pedir perdão do outro pecado? Eu especifiquei o pecado que eu estava cometendo. Ele falou: mas e o outro pecado? E eu parei, eu estava andando numa das ruelas ali, naquelas ruazinhas da Unimar ali, eu parei. Falei: mas que outro pecado? Eu estou com coisa na cabeça. Sabe o que Deus me falou? Falou: tem outro pecado escondido aí. Eu falei: mas que pecado, Senhor? Falou: olha debaixo do tapete da sua vida, está lá embaixo. Levanta o tapete e vê o que tem embaixo. E ficava assim, que tinha lixo embaixo, escondido na minha vida. Mas que lixo é esse, Senhor? Eu quero viver para o Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E o que está atrapalhando é esse relacionamento com meninas. Eu não quero mais isso na minha vida. Mas tem outro pecado escondido, Paulo. Que pecado, Senhor? Aí, irmãos, brotou que nem uma... Sabe, você já viu aquelas... Você já colocou uma bola dentro d'água assim, apertou no fundo e soltou? Bum, né? Aquilo boiou no meu coração. O pecado seu maior é que você gosta de pecar. Você gosta do que faz. Esse é o teu problema. Aquilo que você chama de pecado, que está lá na ponta do processo, é só o resultado do que está no começo, que é o desejo. Se você não fugir do desejo, se você não entregar o amor pelo pecado, você jamais se livrará dele. Deus falou isso para mim, e aquilo caiu como uma luva em mim. E eu falei: é isso, Senhor. E foi uma semana terrível para mim aquela semana, porque o diabo veio com uma fúria tremenda sobre a minha vida. E ele não veio com uma fúria aparecendo como capeta chifrudo de garfão na mão. Não, ele veio como um anjo de luz, ele veio como menina bonita,
ele veio de saia curta, ele veio de decote bem apresentado, né? bem profundo, com cavas e coisas, e convites para sexo, convites frontais, coisas que eu nunca tinha provado, convites. Falei, Jesus, e não foi um nem dois, numa semana aquela semana, a primeira semana foi terrível, e eu resisti àquilo, eu falei, eu não quero mais isso, e eu resisti uma segunda semana, uma terceira semana, e um mês, e 2 meses, e 2 anos, e então o Senhor me deu a minha esposa, porque Ele não podia me dar ela, o temor que ela tinha no coração ia acontecer, ela achava que se ela namorasse comigo, eu ia trair ela, e iria mesmo, porque ela só ia ser mais uma. Eu precisava estar tratado para receber uma coisa abençoada, para receber alguém abençoado. Eu precisava estar livre do lixo que eu vivia. Eu precisava não mais me render, como diz aqui, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. Não deixe ele reinar, não deixe ele estabelecer morada em você. Resista a isso, se afaste disso, fuja disso. A Bíblia é bem clara, ela diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando fala da mulher adúltera, ele fala fugir. Fugir. Por quê, irmãos? Porque o diabo, eu não gosto dele. O diabo já é um ser desagradável por natureza, a gente não gosta do diabo. Mas um homem exposto a uma mulher bonita e sedutora é complicado, por quê? Porque aquilo mexe com a natureza dele. Então, homem, você não pode ficar de conversinha fiada com aquela moça lá no serviço. Você não pode ficar, irmã, ouvindo aquela conversinha fiada daquele rapaz, daquele homem lá do serviço, lá na escola, sei lá onde. Por quê? Porque vai reinar na sua vida o pecado. Ele começa devagarzinho, como uma semente. E daí a pouco tem uma árvore, tem uma floresta na tua vida, e você fica perdido no meio daquilo tudo. Então não deixe reinar, não deixe o pecado dominar os desejos, né? Não deixe se dominar pelos desejos do teu corpo. Resista a alguns e fuja de outros. Terceira característica, daquele que é nascido de novo, daquele que foi liberto da dominação do pecado. A terceira característica é que ele não oferece um membro do seu corpo ao pecado. E aí está então um complemento daquilo, não é só resistir, mas aonde está aquilo que me atrai? Está ali, então eu vou para lá. Eu não vou ali, irmãos, ficar tentando enfrentar, não vai rolar, eu vou cair. Isso é que nem um usuário de droga que fica frequentando boca de fumo. O que vai acontecer com ele? Dá uma pegadinha aqui, dá uma cheiradinha lá, ele vai cair. É que nem uma pessoa que tem compulsão sexual, vai cair. É que nem alguém que tem problema com dinheiro, fica lá olhando o caixa, olhando como que mexe no caixa, e só vendo o caixa, e só olhando o caixa, vai cair. Onde está a sua tentação? Foge dela. Ela está lá, vai para outro lugar. Não ofereça o teu corpo para o pecado. Não vá lá você se oferecer. Porque você vai cair. Aquele que foi liberto do pecado é ressabiado com o pecado. É que nem cachorro mordido de cobra, tem que ter medo de linguiça, irmãos. Você botou a linguiça ali perto dele, ele cai. Né? Por quê? Porque ele pensa que pode ser uma cobra. Vai que é. A outra também parecia linguiça, só que tinha boca e dente. Então não dá para saber. Pintou uma atmosfera, corre. Seja em qualquer área, da mentira. Tem gente que tem problema com a mentira. Corre, meu querido. Alguém pede para você assim, olha, tem gente, por exemplo, tem problema com fofoca. Tem problema com fofoca. Né? Aqueles 3 irmãos que estavam pescando, vocês conhecem a história, né? Os 3 irmãos que estavam pescando. Madrugada dentro, um não aguentou aquele negócio, né?
falou para os outros, ó, vocês desculpem, mas todo mundo tem um pecado de estimação, eu também tenho, eu não estou aguentando, eu preciso tomar um golinho. Aí ele tirou a garrafa, tomou um golinho, vocês querem? Ó, né? É da boa. Os outros, não, ele não bebe. Aí ele começou a ficar desconfiado. Aí passou mais um pouco, madrugada dentro, o outro também começou a dar aquele comichão no outro, o outro pegou e falou, ó, vocês desculpem, o outro já admitiu, eu vou admitir também, eu fumo. Pegou uma carteira de cigarro. E foi madrugada dentro, e clareando o dia, já estava para voltar para casa, e o terceiro não falava nada. Aí quando chegou para ir embora, os dois juntaram no terceiro e falaram, não, espera aí, nós falamos, nós fomos abertos, fomos transparentes, como um crente deve ser. Nós fomos transparentes. Conta aí para nós, qual é o seu pecado? Você não bebe, não fuma. Ele falou, estou doido para chegar na cidade, contar para todo mundo que eu vi aqui. Né? O pecado dele era a língua. É falar, ser repórter da igreja. Fofoqueiro. Eu sei que tem uns falando, essa é velha, pastor, mas tem gente nova. Irmãos, não vamos oferecer o nosso corpo para o pecado. Amém? A pessoa vai contar um segredo para você, você tem problema em ser repórter da igreja? Diga para a pessoa, não conta. Por quê? Porque eu não consigo segurar. Seja honesto, eu não consigo segurar. Eu vou passar para outro. Não conta para mim, não. Isso vai ajudar com o seu caráter. Mas tem gente que vai atrás. O fofoqueiro é o contrário, né? Ele vai atrás. O que está acontecendo aí? Você sabe de alguma novidade? Ele é pescoçudo. Então, corre, irmão, não ofereça o teu corpo, não ofereça. Vocês lembram daquele. Tem alguns que lembram, alguns aqui não sabem, mas alguns lembram. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. Porque o Papai do céu está olhando para ti. Cuidado, olhinho que vê. Aí vai para o ouvidinho, para a boquinho que fala, para a mãozinha onde toca, para os pezinhos onde vai. Está falando disso, irmãos. Está falando disso de oferecer. Você ir lá onde tem aquilo que te tenta, onde tem aquilo que você entra em sintonia e você não aguenta, você cai. Fuja do pecado. E por fim, a quarta característica, e essa característica é maravilhosa. O apóstolo Paulo diz no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vocês foram libertos, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém, irmãos, mas aqui nós precisamos entender o que é isso. Por que Paulo fala que o pecado não tem domínio sobre nós? Porque estamos debaixo da graça. Mas não é justamente essa ideia de graça que facilita o pecado? Porque a ideia de que eu não preciso fazer nada para ser salvo, Deus me aceita, as pessoas pensam isso. Se você não precisa fazer nada, então você pode sair pecando, que beleza. Irmãos, o grande problema é o seguinte, quando a gente pende para a lei, para fazer as coisas por legalismo, por moralismo e pela lei de Moisés, a gente vai ficar olhando, a gente vai ficar ouvindo, a gente vai ficar cultivando na nossa vida um juiz, que vai dizer, acertou ou errou, acertou ou errou. E se você acertar, quem acertou? Responda para mim, se você acertar, quem acertou? Amado, você está aí? Se você acertar, você tá com a lei, ó, não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você acerta, quem acertou? Pode falar mais alto, quem acertou? Vamos falar mais alto? Se você acerta, quem acertou? Mas se você erra, quem errou? Quem errou? Irmão, vocês estão dormindo? Eu vou perguntar de novo. Se você acerta, você não peca, você não comete um erro numa determinada situação. Quem é que acertou? E se você erra, quem é que errou? Muito bem, é isso mesmo. Se você acerta, você continua quites com Deus.
Se você erra, você se lascou inteiro. Portanto, depende de quem você estar bem com Deus. Fala mais alto. De você. E eu pergunto para você, se você pegar os seus pecados e os seus atos de justiça e colocar numa balança, quem vai ganhar? Quem ganha? Responde, meu amado, quem ganha? Fala mais alto. Fala mais alto. Então, se você vive por acertar ou errar, se você vive na dependência de você dar certo ou dar errado, quem é que está ferrado? Fala mais alto. Você entendeu? E a graça? Como que ela funciona? A graça funciona assim. Deus vem e fala para a gente, ó, você está lascado. A lei mata, porque a lei mostra o pecado. Tanto é que quando a gente olhou pelo lado da lei, a gente disse, não consigo. Então eu vou fazer um favor para você, eu vou te dar um presente. Eu vou pagar todos os pecados para você. Todos. Quem venceu? Quem venceu? Jesus disse, eu pago todos os pecados para você. Quem venceu? Fala mais alto. Fala mais alto. E quem ganhou com isso? Fala mais alto. Entendeu? Jesus venceu e quem ganhou? Nós ganhamos. Isso é graça. Agora eu pergunto, quando você vive no eu erro e eu acerto, quando você acerta, quem ganha? Fala, irmão. Quando você erra, quem perde? Muito bem. Quando você vive na graça, quando você acerta, quem ganha? Quem ganha, irmãos? Quem ganha, irmãos? Você ganha. E quando você erra, quem perde? Ninguém, irmãos. Sabe por quê? Porque já está pago. Mas tem um detalhe nisso. Quando você perde, quem é o devedor? Você. Quando Jesus faz tudo por você, quem é o devedor? Você. Nós somos os devedores. Portanto, viver debaixo da graça é viver como devedor. Não é viver como quem tem condição de pagar, porque a gente aprendeu que não tem condição de pagar. A gente aprendeu que entre justiça e pecado, o pecado sempre ganha. Então a gente abriu mão disso. Abriu mão dessa brincadeira de correr atrás, de fazer reza, de fazer trabalho, de acender vela, de correr para lá e para cá, de ir à igreja, e de ser amigo de pastor, e de ler Bíblia, e de orar para ganhar. A gente abriu mão disso porque a gente sabe, não funciona. Eu sempre estou devendo e não tenho como pagar. Mas quando eu estou debaixo da graça, eu continuo devedor, mas agora o pagamento está dado. Portanto, o pagamento foi feito. Eu sou um devedor que não tenho como pagar. Eu sou um devedor que reconheci que não tenho como pagar. Então eu vivo por gratidão àquele que pagou por mim. É diferente eu viver tentando pagar e eu viver da melhor forma que eu posso viver para agradar aquele que pagou por mim. Para dizer para ele, Senhor, o que o Senhor fez tem valor. E eu quero ser fiel até a minha morte. E no que eu não conseguir, não puder, me perdoa, me lava, me purifica e me restaura. Portanto, ele diz, se você pratica o pecado, você não me conhece. Porque você não reconhece que eu já paguei o teu pecado. Você não está debaixo da graça, da minha graça. Quem está debaixo da graça não é arrogante para dizer eu vou conseguir, eu vou ficar sem pecar, vai dar certo. Não, quem está debaixo da graça sabe, eu não consigo, eu preciso fugir do pecado, eu não posso entregar meu corpo ao pecado, eu preciso andar em santidade. Senhor, me livra desse pecado mortal que está na minha carne, que me seduz. Senhor, me livra dele, porque eu não quero te desagradar, porque o Senhor pagou um preço tão alto, e o Senhor não merece ter diante de ti um homem que não reconhece o valor da tua obra. Eu quero fazer porque eu te amo,
Eu quero agradar o Senhor, me ajuda, me socorre, que o Teu Espírito possa fazer de mim uma nova criatura, dia após dia. Isso é estar debaixo da graça, é viver como devedor, sem dever coisa alguma. É como o escravo que foi liberto e agora quer trabalhar de graça para aquele que o libertou. O Evangelho é maravilhoso por conta disto. Eu sou livre. Deus me fez livre para dizer não para o mundo e sim para Deus. Antes, eu achava que era livre, que eu tinha forças para dizer sim e não quando eu quisesse, mas eu não tinha. Eu reconheço, eu não tenho. Por isso, eu quero viver debaixo da graça. E se eu estou debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque agora eu vivo para Ele. Eu vivo para agradá-lo. Eu vivo renunciando a mim mesmo e agradando Ele em tudo. Deu para entender, amado? Se nós como igreja não aprendemos esse princípio, nós vamos ser cristãos fracassados. Nós vamos cantar muito igreja, pedindo, entra na minha casa, entra na minha vida, eu estou com sede, eu estou com fome, quero comer, quero beber, eu quero ver o raio, eu quero ver o anjo descendo, subindo, fogo para lá, fogo para cá, e a nossa vida um desastre. Porque nós não entendemos uma coisa, que tudo que é de graça é muito caro. Tudo que é de graça é muito caro. Porque custou alguma coisa que eu não sei o preço. E quando eu não sei o preço, eu não tenho como pagar. Você entendeu? Amém? Vocês entenderam isso? Amém? Então, a partir de hoje, morra para o pecado, meu amado. Não deixe ele reinar no teu corpo. Fuja dele. E viva debaixo desse favor. Viva com gratidão no teu coração. Viva desesperadamente com o desejo de agradar aquele que te salvou sem que você tivesse mérito algum. Aquele que não perguntou nada para você, não perguntou teu nome, não perguntou teu RG, não perguntou quanto que você ganhava, não perguntou quanto que você tinha para oferecer. Ele simplesmente deu a vida dele para te salvar. Ele merece o melhor. E não é simplesmente para compensar o que ele fez. É por amor. Por amor. Você pode essa noite dizer para Jesus, eu te amo, Jesus, nessa perspectiva, com essa convicção, Senhor, o Senhor tem visto, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu morri para o pecado, não quero mais isso na minha vida. E não é assim, eu não quero mais, vamos ver se eu consigo. Não, eu não quero mais, Senhor, porque eu sei que eu não consigo. Então eu não vou mais para lá, eu não vou mais fazer aquilo, e eu não vou ficar perto de fazer aquilo, eu vou fugir daquilo, eu vou viver em outra sintonia. Se eu ficar com aquela turma não vai dar, Senhor, então eu vou fugir daquela turma. Não vou ficar me oferecendo para o pecado. Eu quero viver debaixo dessa graça. Eu quero manifestar dia após dia. Eu quero falar isso para minha esposa. Eu quero dia após dia manifestar para ela que eu a amo. Não é porque só existe ela de mulher no mundo, mas porque é a mulher para quem eu dedico a minha vida. Eu quero dia após dia fazer favores para ela. Por quê? Porque eu sou grato por tudo que ela tem feito por mim. Eu não posso ver minha esposa cansada, eu não posso ver minha esposa abatida e não fazer nada. Ela cuidou muito de mim nesses 30 anos. Eu tenho uma dívida de amor. Não é uma dívida de lei, é de amor. Assim também eu tenho para com Deus. Que você seja apaixonado por Deus, por isso que Ele nos chama de noiva. Por isso que Ele nos chama de noiva. Por isso que Ele não nos chama mais de servos, Ele nos chama de amigos. Porque Ele quer compartilhar, Ele quer isso, amor. Um relacionamento de amor. Senhor, eis-me aqui. É tudo teu, só teu, tudo teu. Que você possa essa noite entregar o teu coração de verdade para Deus e aplicar estas características no teu coração e pedir para que Ele te ajude, porque isso é graça, isso não é esforço pessoal. Você tem que desejar, e aí, irmão, não é
tentar não pecar é não ir para o lado do pecado. Porque se você ficar lá no pecado, tentando não pecar, você vai pecar. Você precisa de ajuda nessa área? Em alguma área? Você precisa de um socorro de Deus? Fique em pé, eu quero orar por você. Eu preciso do socorro de Deus. E não quero esconder de vocês. Eu sou um homem fraco, falho, miserável. Eu preciso da ajuda de Jesus, todos os dias. Se você também precisa, e quer viver debaixo da graça, fique em pé onde você está. Nós vamos orar e entregar esse tempo para Deus, porque é maravilhoso demais. Jesus é maravilhoso demais, é um Deus bom demais. Sabendo que a gente é esse saco de batata, Jesus mesmo assim dá a vida por nós. Que Deus bom que nós temos, que Deus gostoso, agradável, lindo, cheiroso que nós temos. Amém? Levanta as suas mãos. Diga comigo, eu sou liberto. E fui liberto. Por ti, Senhor. Eu te agradeço. E quero mostrar com a minha vida, dia após dia, não para desejar merecer, mas por amor, quero demonstrar que estou no Senhor. Quero colocar na tua presença o meu desejo, mas a minha necessidade de força, capacidade, justiça, integridade, caráter, que venham do Senhor. Purifica a minha vida, lava-me dos meus pecados, e mesmo aqueles que estão ocultos, dirigindo a minha vida, de alguma forma, que estão me levando pelo caminho do erro, eu peço ao Senhor, me revela esses pecados, me revela essas armadilhas, e me ajuda a não cair mais nessas armadilhas. Senhor, me dá força para fugir da tentação, não oferecer mais meu corpo aos desejos da minha carne, para não me expor mais à tentação e para viver debaixo da graça, pela graça, na graça e falando da graça, grato por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor faz por mim e por tudo que o Senhor ainda fará por mim. Em nome de Jesus, eu sou teu, somente teu, para sempre teu, para a tua glória e para a minha alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para você, só para finalizar, porque já acabou, a oração está feita, tá? Então não tem aquela coisa, agora o pastor vai, dar a bênção final, então vamos esperar todo mundo o que tem que acontecer. Não, já acabou. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, que muitos de vocês vão ver que algumas doenças desapareceram, vão ver que algumas coisas que estavam enroscadas saíram, porque Deus ouviu a oração daqueles que foram sinceros na sua presença. Deus abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Amém, queridos? Vão em paz, Deus abençoe. Dá um abraço no seu irmão. O vídeo que eu citei para vocês está no site da igreja.